Fala pessoal, vamos lá resolver mais uma questão de conjuntos agora da Banca Vunesp, questão de altíssimo nível. Olha só, são três os conjuntos. A totalidade de elementos que estão nesses três conjuntos é 42. A totalidade de elementos que estão em 2 e apenas 2 desses conjuntos é 42. A totalidade de elementos que estão em 1 e apenas um desses conjuntos é 42. Sabendo que em todas as seções e interseções desses três conjuntos há pelo menos um elemento e que não há seção e nem mesmo interseção com o mesmo número de elementos, então o maior número possível para o total de elementos de um desses três conjuntos é quanto? Bom, temos aqui três conjuntos, então o que é que eu vou fazer? Primeiro vou lá desenhar um diagrama representando esses três conjuntos, beleza? Vou chamar aqui o primeiro conjunto de A, o segundo de B e o terceiro conjunto de C. Essa frase aqui diz que a totalidade de elementos que estão nesses três conjuntos é 42. O que ele quis dizer, na verdade, é o total de elementos que estão simultaneamente nesses três conjuntos, ou seja, é a interseção dos três conjuntos possui 42 elementos. A próxima frase diz que a totalidade de elementos que estão em 2 e apenas 2 desses conjuntos é 42. Olha só, ele está se referindo a essas regiões aqui, ó, em que os elementos pertencem a 2 e apenas 2. Por exemplo, essa região, apenas A e B, essa região, apenas A e C, e essa região, apenas B e C. Eu não sei qual é a quantidade específica em cada uma dessas regiões, mas eu sei que essa região, mais essa, tem que dar 42. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou chamar essa região aqui de A, essa de B, essa de C, e eu sei que A mais B mais C é igual a 42, porque nós sabemos que a quantidade de elementos que estão em 2 e apenas 2 desses conjuntos é 42. Próxima informação diz que a totalidade de elementos que estão em 1 e apenas um desses conjuntos é 42. Olha só, ele está se referindo agora a essas regiões aqui. Aqui, por exemplo, os elementos pertencem apenas ao conjunto A, ou seja, há apenas um desses conjuntos. Ele diz que a totalidade de elementos que estão em 1 e apenas um desses conjuntos é 42. O que é que eu vou fazer então? Vou chamar isso aqui de X, vou chamar isso de Y, vou chamar isso de Z, e aí X mais Y mais Z vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 42. E aí, facilmente, nós conseguimos calcular o total de elementos da união desses três conjuntos, que será X mais Y mais Z, que é quanto? 42, mais A mais B mais C, que é quanto? 42 de novo, mais a interseção dos três, que também é 42. Ou seja, o número de elementos de A união B união C é igual a 126. Pois bem, o que é que a questão está querendo? Primeiro, ela me diz que em todas essas seções e interseções nós temos pelo menos um elemento, ou seja, nenhuma dessas incógnitas aqui é zero, porque em todas as seções e interseções tem pelo menos um elemento. Além disso, ele diz que não há seção e nem mesmo interseção com o mesmo número de elementos, ou seja, essas incógnitas aqui são todas diferentes entre si. Eu não posso ter A igual a X ou X igual a Y. Todos esses números são diferentes entre si. Então, nenhum deles é zero e todos eles são diferentes entre si. Pois bem, o que é que a questão está querendo? Está querendo saber qual é o maior número possível para o total de elementos de um desses conjuntos. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou escolher um desses conjuntos aqui para ser esse conjunto em questão em que terá o maior número possível de elementos. Por exemplo, digamos que seja o conjunto A. Então, imagine que eu estou interessado em maximizar essa quantidade de elementos de A. Olha, se eu quero que o número de elementos de A, seja um número máximo, o que é que tem que acontecer com as quantidades de elementos aqui de B e C? Esses números terão que ser o quê? Mínimos, concorda? Então, se eu quero que a quantidade de elementos de A seja um número máximo, olha, o que é que eu quero que seja máximo? Eu quero que essa região daqui
do conjunto A seja um número que máximo. Essa região vermelha daqui tem que apresentar a maior quantidade possível de elementos. Olha, se eu quero que a quantidade de elementos de A seja um número máximo, o que é que tem que acontecer? Essas quantidades aqui de elementos têm que ser números o quê? Mínimos. E quais são os menores números que eu posso colocar aqui? Olha, eu não posso colocar zero. Por que eu não posso colocar zero? Porque o problema me diz que em todas as seções e interseções tem pelo menos um elemento. Então eu não posso colocar zero, mas eu posso colocar 1. Por exemplo, eu vou trocar esse y aqui por 1, tá? Então eu vou trocar aqui esse y pelo número 1. E aí, será que eu posso colocar 1 em todos aqui? Não, porque ele disse que não existe seção e interseção com o mesmo número de elementos. Então qual é o menor número logo após o 1? Vem o 2. Então posso colocar 2 aqui e posso colocar 3 aqui. Então vou colocar 2 aqui e 3 aqui. Olha, eu sei que o total de elementos de A, união B, união C, é igual a quanto? 126. Eu já tenho aqui 1, tenho aqui 2, tenho aqui 3. Ou seja, eu já tenho quantos elementos aqui? 6. Para chegar em 126, que é o total de elementos da minha união, quantos elementos estão faltando? 120. Ou seja, a quantidade de elementos do conjunto A é igual a 120. E essa é a maior quantidade que eu posso colocar. Por que eu tenho certeza que essa é a quantidade máxima? Porque eu minimizei as quantidades de elementos aqui nessas três regiões. Então, a maior quantidade de elementos que eu posso ter no conjunto A é 120. E aí o gabarito está aqui na letra B.